Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar continuidade no livro de Romanos, do estudo. O título é Sofrendo com e por Cristo. Neste meio tempo, enquanto esperamos que o Senhor venha, com ele padecemos. Esse é um aspecto do sofrimento que é resultado direto de se ter o Espírito de Cristo. Versículo 9. Como mencionado anteriormente, essa função especial do Espírito forma Cristo em nós. E uma das características, a semelhança de Cristo que está sendo formada em nós, são os sentimentos de Cristo. Ao Cristo olhar para a cena do pecado e seus efeitos, ele sofre de compaixão por suas criaturas, que sofrem sob a escravidão da corrupção. Como filhos de Deus e prole de Deus, fomos feitos vasos das compaixões de Deus, tendo um vínculo em nossos corpos com a criação que sofre e tendo o Espírito de Cristo em nós. Em nossa pequena medida, nós sofremos com Cristo compassivamente. Este aspecto do sofrimento não é o mesmo que sofrer por Cristo. Filipenses 1, 29, Atos 5, 41, do 9 ao 16, e etc. Sofrer por Cristo tem a ver com suportar a reprovação e perseguição por causa do testemunho do Evangelho. Podemos evitar esse tipo de sofrimento recusando-nos a confessar Cristo diante dos homens. Há um exemplo deste tipo de sofrimento na história de Davi e Jonatas. Davi é um tipo de Cristo e Jonatas é um tipo do crente. Quando Jonatas se identificou publicamente com Davi, Saul e os que o seguiam se enfureceram. E Saul atirou uma lança contra Jonatas, seu próprio filho. 1 Samuel, do 20 ao 30, 1 Samuel 20, do 30 ao 34. 2 Timóteo 3, 12. Portanto, sofrer por Cristo é uma coisa eletiva, ao passo que o sofrimento com Cristo é inevitável. Paulo nos conforta com o fato de que podemos ter certeza que nosso sofrimento terminará um dia quando, com ele, seremos glorificados. Como mencionado em nossos comentários no versículo 11. A glória envolve não apenas uma mudança em nossos corpos, mas também inclui a erradicação de nossas naturezas pecaminosas. Existe, então, essa coisa do cristão alcançando a perfeição sem pecado, mas isso não ocorrerá até que o Senhor venha, o arrebatamento. Vou dar um tempo aqui para ver se os irmãos têm algum comentário e depois a gente dá prosseguimento. No caso aí ainda é o comentário do irmão Bruce Anderson do capítulo 8 de Romanos, é isso? Volta um aí, Dal. Eu acho que é aí no 8.
Isso, 8:17. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele fala o verso 11 também. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. No caso aí, ele está, o irmão Bruce está comentando aí a partir do verso 18, né, de Romanos 8. Romanos 8, do verso 18 em diante, que fala dessas aflições e padecimentos que temos. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós vai fazer o desenho naquele caderno do Cícero, né? Nós vai fazer o desenho naquele caderno do Cícero.
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aí é só um dos versículos que fala de padecer por Cristo, por Ele. E o irmão fala aí, este aspecto do sofrimento não é o mesmo que sofrer por Cristo, né? Aí é sofrer por Cristo que a gente mostrou aqui agora, mas é sofrendo com Ele. Existe sofrer com Cristo, pelo fato de termos esse Espírito de Cristo em nós, essa mesma compaixão que existe em Cristo, de sofrimento por causa do pecado, existe em nós também. Com Cristo nós sofremos assim, e sofrer por Cristo é uma ação aqui neste mundo e que nós podemos passar, né, por perseguições e, e outras coisas mais. Algum irmão quiser comentar, fica à vontade. A irmã Rita fez uma pergunta aí, irmão Dal. Ela tá perguntando do texto ou foi da citação, irmã Rita? Boa noite, irmãos. É a passagem que fala assim que a natureza está sujeita àqueles que a sujeitou. Aí eu queria saber quem é aqueles que a sujeitou. Porque se foi Adão e Eva, ou se foi Satanás, eu queria saber. Vou ler a passagem aqui. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. É essa aí.
Tem uma passagem que é Lucas, capítulo 4, versículo 5 e 6. Lucas 4, 5, 6 e 7. Se o irmão quiser ler, pode ler, mano. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, essa passagem de Romanos 8:20 que fala, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, diz respeito a Adão, tendo entregue o domínio que recebeu de Deus sobre toda a criação, entregue a Satanás, para este fazer o que quisesse dela. Inclusive, como ele falou ao Senhor, né? Dou a quem quero. Então, esse domínio da criação toda ficou nas mãos de Satanás, e quem sujeitou isso foi Adão, tendo pecado no Éden. A respeito de sofrer com e por Cristo, sofrer com Cristo é algo que comum a todo cristão. Todo cristão passa por isso. Isso faz parte da escola de Deus, educação cristã, sofrer com Cristo. À medida que vamos prosseguindo na caminhada cristã, andando com Ele, vamos aprendendo a enxergar as coisas como Ele vê. E aí sim, sofremos ao ver esse mundo arruinado. Hoje mesmo, minha esposa e eu estávamos voltando do trabalho, minha esposa comentando, uma colega de trabalho dela, que não tinha nem ouvido falar, pouco tinha ouvido falar de Cristo, não sabia nem quem era o Senhor. Parece uma coisa até impossível, né? Uma pessoa não saber quem é Jesus, né? Quem é o Senhor. Mas existem muitas pessoas assim. Assim como existem muitas pessoas que ouviram falar, mas não conhecem o Senhor. Então, isso minha esposa ficou muito triste com isso, né? E ao ver essa colega, né, na escuridão, né? E, e assim a gente acaba sofrendo com Cristo, né? Ao ver a situação desse mundo, né? Arruinado. Então isso é sofrer com Cristo. E sofrer por Cristo, aí, como no texto diz, né? Algo eletivo, né? Nem todos vão sofrer por Cristo, né? Os apóstolos sofreram por Cristo, mas nem existem irmãos que sofrem por Cristo hoje no Oriente Médio e outros países lá. Mas no país que a gente vive aqui, por graça e misericórdia do Senhor, é muito difícil acontecer isso, de sofrermos por Cristo. Mas com Cristo, todo cristão, à medida que anda, vai sofrer.
Vamos seguir. Libertação da presença do pecado. Capítulo 8, do 18 ao 39. Até agora, na epístola, Paulo mostrou que os crentes no Senhor Jesus Cristo têm tem uma libertação passada da pena de seus pecados e também uma libertação presente do poder do pecado. Ele agora mostra que a plenitude da salvação de Deus para o crente também inclui uma libertação futura da própria presença do pecado. Isso tem a ver com a erradicação da natureza pecaminosa do crente por ser glorificado como Cristo. Paulo referiu-se a isso no versículo 17. Esse aspecto final de libertação que será nossa na vinda do Senhor, o arrebatamento, é tão imenso que seus efeitos alcançarão até mesmo a própria criação. Mas isso não acontecerá até a aparição de Cristo, 7 anos após o arrebatamento. Naquele momento, homens, animais e plantas serão libertados da servidão da corrupção. Desde a queda do homem, Gênesis 3, toda a criação tem sido marcada pela doença do pecado. E os efeitos dela podem ser vistos em toda a parte. Tudo está sofrendo pelo o que o pecado trouxe ao mundo: doença, fome, tristeza, morte, etc. Deus prometeu não deixar a criação nesse estado indefinitivamente e intervirá para reverter os efeitos do pecado na aparição de Cristo. Embora toda a criação vá experimentando os benefícios dessa libertação, não será no mesmo nível em que os cristãos o experimentarão. Paulo mostra nessa passagem que as almas dos crentes vão livrar-se da natureza pecaminosa e seus corpos serão glorificados. Estas são coisas que os homens na terra e a criação inferior não experimentarão. O apóstolo Paulo está reiterando o assunto que ele começou lá em Romanos 6. Então, nós fomos libertados da culpa e da penalidade do pecado. Isso é justificação, livres da culpa e da penalidade. Estamos sendo libertados do poder e do domínio do pecado. Isso é santificação prática. E seremos livres da presença e da possibilidade de pecar. Isso é glorificação. E o que ele está falando aí é que isso acontecerá pouco mais de 7 anos após o arrebatamento da igreja, ou seja, na aparição de Cristo, que é quando Cristo vier a este mundo para estabelecer o seu reino, para reinar. Isso é após os 7 anos de tribulação e 75 dias de indignação. Ele vem para estabelecer o seu reino, durante os 75 dias de indignação, na parte final. E aí, quando ele vem, nós viremos com ele e todos os redimidos virão com ele, desde Adão. Só que aqueles que permanecerem na terra durante o milênio, tanto a criação quanto os homens, eles não terão durante o milênio essa libertação da presença do pecado e da possibilidade de pecar. Porque ainda haverá pecado durante o milênio e mais ainda na parte final do milênio, quando Satanás será solto para provar a fé de alguns.
Mas depois do milênio, aí sim, o estado eterno, onde Deus será tudo em todos. Aí todos os que passarem pelo milênio também terão no estado eterno, essa libertação da presença e da possibilidade de pecar. Seguindo, o apoio de dois intercessores divinos, enquanto o crente aguarda em esperança por esta libertação futura. Ele é visto sob todo o apoio e força de dois intercessores divinos, o Espírito de Deus aqui embaixo, versículo 26, e Cristo no alto, versículo 34. Além disso, como o crente ainda está na terra, além disso, como Cristo ainda está na terra, ele é visto enfrentando provações vinda de duas direções. Em primeiro lugar, vem dele está na criação que geme, versículo 20 ao 30, e depois vem da oposição ao testemunho do evangelho com o qual estamos identificados, versículo 31 ao 39. Paulo menciona este aspecto final da libertação da seguinte forma: a glória e extensão da libertação que serão trazidas aos crentes e à criação inferior. Capítulo 8, do 18 ao 23. O conforto
e encorajamento do crente no tempo. Só um pouquinho, irmão, por favor. O conforto e encorajamento do crente no tempo presente de sofrimento, enquanto espera pela libertação prometida. Capítulo 8, do 24 ao 28. O propósito que Deus tem em permitir que provações e sofrimentos toquem as vidas dos crentes. Capítulo 8, do 29 ao 30. Agora o texto. O apoio de dois intercessores divinos. Enquanto o crente aguarda em esperança por esta libertação futura, ele é visto sob todo o apoio e força de dois intercessores divinos. O Espírito de Deus aqui embaixo, versículo 26, e Cristo no alto, versículo 34. Além disso, como o crente ainda está na terra, ele é visto enfrentando provações vindas de duas direções. Em primeiro lugar, vem dele, está na criação que geme, versículo do 20 ao 30, e depois vem da oposição ao testemunho do Evangelho com o qual estamos identificados, versículo 31 ao 39. Paulo menciona este aspecto final da libertação da seguinte forma: a glória e a extensão da libertação que serão trazidas ao crente e à criação inferior. Capítulo 8, dos 8 ao 23. O conforto e encorajamento do crente no tempo presente do sofrimento, enquanto espera pela libertação prometida. Capítulo 8, do 24 ao 28. O propósito que Deus tem em permitir que provações e sofrimentos toquem a vida dos crentes. Capítulo 8, do 29 ao 30. Só fez repetir, não foi? Tudo, mas foi bom. Aí vê agora as citações. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperanças somos salvos. Ora,
a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o esperara, porque o, o que alguém vê como esperara, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A glória vindoura e a libertação que ela traz. Capítulo 8, 18 ao 30. Como esse aspecto final da libertação tem a ver com eventos futuros, para entendê-lo apropriadamente, precisamos ter algum conhecimento dessas coisas. As escrituras proféticas indicam que a vinda do Senhor tem duas fases. Primeiro, ele virá para chamar todos os cristãos da terra, levando-os para o céu. João 14, 2 ao 3, 1 Tessalonicenses, do 1 ao 10. Do 4, deve ser 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18 também. Os instrutores bíblicos chamam isso de rapto, equivalente em latim a arrebatamento. Atos 8, 39. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. 1 Tessalonicenses, do 4 ao 17. Apocalipse, do 12 ao 5. Apocalipse 12, 5. Então, haverá um tempo terrível de problemas na terra chamado a tribulação. Mateus 24, 21. 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 4. Apocalipse 3, 10. Que será um período de cerca de 7 anos. Daniel 9, 27. Depois disso, a segunda fase da vinda do Senhor ocorrerá a aparição, quando ele virá do céu com seus santos para julgar o mundo e estabelecer seu reino milenar. Mateus 24, 29 ao 30.
1 Tessalonicenses 3:13, 4:14, 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10, 2:8, Judas 14:15. Mencionamos isto porque certas partes da libertação vindoura ocorrerão no arrebatamento e outras na aparição. Por exemplo, o cristão obterá sua libertação da presença do pecado no arrebatamento ao ser glorificado naquele momento. 1 Coríntios 15, do 51 ao 56. Filipenses 3, do 20 ao 21. A criação, no entanto, deve esperar pela aparição de Cristo antes de ser libertada. Naquele momento será dada a libertação dos efeitos do pecado, da servidão da corrupção. Capítulo 8, 18. Paulo terminou a sessão anterior falando de cristãos como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Como tal, estamos esperando que ele venha e tome posse de nossa herança em sua gloriosa aparição. Quando então reinaremos com ele sobre a herança no reino. Esta sessão, Paulo retoma de onde parou na sessão anterior, mencionando as aflições deste tempo presente. Isso é algo que todos nós devemos enfrentar enquanto esperamos a libertação vindoura. Como mencionado anteriormente, nossos sofrimentos vêm de duas direções: de estarmos conectados à criação que está sob a escravidão da corrupção e de nosso testemunho por Cristo em forma de testemunho. Esses sofrimentos são normais ao cristianismo, como o sofrimento é inevitável. Não. Como o sofrimento é inevitável, Paulo continua nos dando as razões pelas quais poderemos suportá-lo. Ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Assim, devemos pesar os sofrimentos presentes que experimentamos neste poucochinho de tempo em que estamos aqui na Terra. Hebreus 10, 37. Em relação à glória eterna que nos será revelada. Se considerarmos apropriadamente, como Paulo faz aqui, perceberemos que o que experimentamos aqui na Terra é apenas temporário e, em comparação com o que teremos, vale a pena, mesmo que fosse 1000 vezes mais difícil. Portanto, na medida em que mantivermos os nossos olhos fixos na glória que em nós há de ser revelada, seremos capazes de suportar os sofrimentos desse tempo presente. Capítulo 8, 19. Paulo passa a nos dizer quando a libertação será promulgada na criação. Ele diz: porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação refere-se à criação inteira, inclui homens, animais e plantas. Essencialmente, tudo o que vemos na Terra que foi afetado pela corrupção do pecado. Paulo diz que a criação procura pela libertação desta escravidão da corrupção. Mas sabemos que isso não poderia ser por medida alguma de inteligência, pois, obviamente, a criação não sabe da vinda de Cristo. Mesmo assim, ele está esperando por esse momento. Paulo diz que essa libertação ocorrerá no momento da manifestação dos filhos de Deus. Isso acontecerá na aparição de Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 10. 1 João 3, 2. Nós
somos os filhos de Deus agora, versículo 14. Mas nós seremos então manifestados como tais diante do mundo. Hoje, os homens estão fazendo tudo o que podem para aliviar o sofrimento na Terra. E nós somos gratos pela ciência médica e etc. Mas o sofrimento, a doença e a morte natural que estão ao nosso redor não serão retirados até que Cristo apareça. Assim, Paulo aborda duas coisas relacionadas ao futuro do cristão: a glorificação dos filhos de Deus, que ocorrerá no arrebatamento, versículo 17 a 18, a manifestação dos filhos de Deus, que ocorrerá na aparição de Cristo, versículo 19, capítulo 8, do 20 ao 22. Ele explica que a criação foi feita sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas pelo fracasso de sua cabeça federal, Adão. Mas apesar do fracasso de Adão, existe uma esperança de libertação diante da criação arruinada na aparição de Cristo. O versículo 21, como se vê na King James, pode ser enganoso. Ele diz que a criação será libertada da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso implica que a criação inferior experimentaria a mesma gloriosa liberdade, glorificação, que os cristãos terão. O que não é verdade. O versículo deve dizer a liberdade da glória dos filhos de Deus. Assim, a criação participará da liberdade que será trazida aos filhos de Deus, no sentido de ter uma libertação da corrupção e do sofrimento, e etc. Mas ela não experimentará a glorificação real que os filhos experimentarão. A criação terá libertação, mas não glorificação. E claro, a criação não terá parte na graça que o Evangelho nos trouxe, ou seja, suas bênçãos espirituais. Capítulo 8, 23. Nos versículos anteriores, Paulo falou da libertação futura que está vindo para a criação. Agora, ele chega ao que os cristãos experimentarão na nossa libertação da presença do pecado. Como mencionado, será de um modo muito maior do que a criação terá, recebendo a redenção do nosso corpo. Efésios 4:30. Isso se refere ao nosso corpo sendo glorificado e transformado à semelhança do corpo de glória do Senhor. Isso, como dissemos, ocorrerá no arrebatamento. 1 Coríntios 15, 51 a 56, Filipenses 3, do 20 ao 21. Naquele momento, nossas naturezas pecaminosas serão erradicadas de nossos corpos e nos livraremos do pecado em nós para sempre. Nós também seremos raptados da terra e assim retirados da presença do ambiente do pecado que está ao nosso redor agora. Assim, teremos a libertação da presença do pecado. Os cristãos falam em ter corpos novos no arrebatamento, mas isso poderia implicar que nos seria dado outro corpo, o que não é verdade. Se os cristãos tivessem de receber novos corpos neste sentido, quando o Senhor vier, que necessidade haveria de ressuscitarem os corpos dos santos dentre os mortos? Além disso, que necessidade haveria de se glorificar os corpos dos santos que estarão vivendo na terra quando o Senhor vier, se eles fossem obter novos corpos?
Para evitar a possibilidade de alguém ter esse pensamento equivocado, as Escrituras são cuidadosas em nunca dizer que obteremos corpos novos. Em vez disso, nos diz que nossos corpos serão transformados. Jó 14:14, 1 Coríntios 15, do 51 ao 52, Filipenses 3:21. Isso significa que teremos os mesmos corpos em que vivemos, ainda que em uma condição totalmente diferente de glória. Lucas 14:14, João 5:28 ao 29. 1 Coríntios 15, do 51 ao 55, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 16, e etc. Paulo disse: todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. Isto inclui os corpos dos santos que morreram. Isto que é corruptível. E também os corpos dos santos que ainda estiverem vivos quando o Senhor vier. Isto que é mortal. O corruptível se revista da incorruptibilidade. E a mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Tendo as premissas do Espírito, que é a possessão de uma nova vida em Cristo, e nossas bênçãos celestiais nele, temos a garantia da final redenção de nossos corpos. Não sei se falta muito ainda. Continua? Olha aí, Léo. Continua, né? Ah, não. Falta pouco agora. Podemos desfrutar agora do que é nosso pelo Espírito, como uma antecipação do que está diante de nós. Isso não nos torna imunes ao sofrimento que está ao nosso redor. Ao contrário, estando em nossos corpos em seu estado atual, não glorificado, mesmo tendo o Espírito de Cristo em nós, sentimos os sofrimentos e gememos em nós mesmos. Esse gemido é por conta do que sentimos pessoalmente ao passar esta cena, e também pelo que sentimos por compaixão ao vermos outros sofrendo. Enquanto o cristão geme, ele é visto neste capítulo como tendo a presente adoção de filiação, versículo 15, e está aguardando uma futura adoção de seu corpo em um estado glorificado, versículo 23.
Muito bom isso, irmãos. Não havendo algum comentário, a gente pode estar encerrando agora, 9h35, e vendo qual vai ser o próximo tópico. Muito bom a gente sempre meditar nisso, que o que falta para nós hoje, para toda a libertação, completa libertação do mal, em nós, né, é a adoção do nosso corpo, o arrebatamento. Depois seremos manifestados, juntamente com Cristo, e então virá o estado eterno. O estado eterno vem e estaremos sempre com o Senhor, né? Interessante que foi lido também um trecho antes desse subtítulo que fala dos dois intercessores e o Espírito Santo habitando em nós, hoje intercede por causa das nossas fraquezas, né? E sabemos que ele está ali por causa da nossa velha natureza, né? O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Então há esse intercessor em nós, aqui na Terra, o Espírito Santo, é uma provisão de Deus, né, em relação à carne, a nossa velha natureza. E também o Senhor, a destra da majestade nas alturas, ou seja, a destra à direita de Deus Pai, intercedendo por nós por causa do acusador. E isso é bem visto na passagem de Romanos 8 ali, no versículo 33 e 34. Romanos 8, 33 e 34. 33 ele vai mencionar esse que acusa, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Nós sabemos que Satanás, ele intenta, ele é o acusador de nossos irmãos. Em Apocalipse é dito que ele acusa dia e noite, né? Mas a resposta é Deus quem os justifica. E o 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou seja, Cristo é quem poderia condenar. Mas é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então, aquele que poderia condenar, ele está intercedendo por todo aquele que nele crê. Que precioso isso. Que grandioso Salvador que nós temos. Quando o irmão citou isso aí, eu lembrei aquela passagem que os discípulos mandam descer fogo do céu para que matasse o povo lá em Samaria, né? Acho que Samaria que nos perdoou o Senhor. O Senhor fala que não veio para matar, mas sim para salvar as almas. É lindo demais isso.
Só um pouquinho, irmão Dal. Aí, aí. Não, era ali mesmo, era só para eu poder ler, que estava cobrindo um pouco. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ok, irmãos, então já podemos encerrar, né? Próximo tema vai ser esse aqui. 3 coisas que sustentam o crente neste momento atual de sofrimento. Isso nós vamos ver na próxima semana, se o Senhor permitir que a gente possa ver e se estivermos aí daqui. Jorge, quer agradecer, Jorge, para a gente encerrar? Sim, irmão. Vamos dar graça. E a gravação, irmão?